Senhores, aqui está esta placa. É uma placa Intel do socket LGA 1155 e nós vamos conhecer os componentes eletrônicos desta placa-mãe e os circuitos integrados. É uma aula muito básica. Eu vou apenas apresentar para vocês os componentes e os circuitos integrados desta placa. Primeiro, assim que você pegar uma placa, é interessante que vocês olhem a referência desta placa. Como vocês estão vendo aqui, a referência dessa placa é uma IPMH61G1. Eu vou aproximar a câmera. Olha aqui, gente. Aqui é a referência dessa placa. É por essa referência que vocês vão em busca do esquema ou do board view. E com esses documentos em mãos, vocês poderão analisar e conhecer toda a placa. Primeiro, aqui está o socket do processador. Isso aqui não é novidade para ninguém. E a gente pode conhecer o socket pela referência 1155, que é esta referência aqui, É uma placa de segunda e terceira geração. E este 1155 significa o número de pinos que contém este socket. Ou seja, neste socket aqui existe 1155 pinos. É por isso que a Intel ela usa essas referências 1150, 1155, 1151, 1156 e assim por diante. Portanto, nós chamamos isso aqui de socket, como vocês estão vendo aqui agora. Aqui nós temos os slots de memória, ou seja, aqui nós podemos colocar 2 pentes de memória. Aqui nós temos o slot para a placa de vídeo. E esse slot nós chamamos de PCI Express X16. E aqui também temos 2 slots PCI Express X1. Bom, mas como eu falei que vou apresentar para vocês os componentes, vamos começar primeiro a conhecer as bobinas. Esses componentes maiores que vocês estão vendo aqui, são bobinas. Pode ser chamado de bobinas ou indutores. E aqui neste setor, que é o setor do VRM, o setor do VCore, que é toda essa área aqui, onde eu estou sinalizando para vocês, chamamos de VRM ou de VCore. Este circuito ele é responsável em fornecer alimentação ou energia para o processador. Voltando aqui, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 bobinas. Temos aqui também desse lado aqui, próximo ao slot de memória, mais 2 bobinas. Deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês enxergarem melhor. Como eu falei, bobinas ou indutores. Elas não são SMDs porque ela tem 2 terminais que atravessam a placa-mãe. Como vocês podem ver aqui, ela é soldada aqui atrás da placa. Temos também aqui os capacitores, que são os capacitores eletrolíticos. Olha eles aqui, que são de alumínio. Temos esse. Então, todos esses componentes que vocês enxergarem são capacitores. Pessoal, só para reforçar, aqui é uma aula para pessoas que estão iniciando. Então, aqueles que já têm um conhecimento mais avançado, já devem conhecer tudo isso. Então, temos aqui os capacitores de alumínio, que são capacitores eletrolíticos. A placa é cheia desses componentes, está vendo? Aqui temos também, aqui na região da memória, temos também capacitores eletrolíticos de alumínio. Temos também esse modelo aqui de capacitor, que as placas mais atuais, quase que a gente não vê mais esse modelo de capacitor, tá vendo? Esse aqui também, que é um capacitor eletrolítico. Depois a gente vai conhecer os capacitores menores, que são os capacitores de cerâmica, que eles são SMD, que são esses pequenininhos que estão por toda a placa. E aqui também temos os MOSFETs. Deixa eu dar um zoom aqui.
olha aqui os MOSFETs. E nessa região aqui, ó, temos os MOSFETs de alta, porque recebe a tensão de 12 volts, que é liberada através aqui desse conector quando nós colocamos a fonte de alimentação. Aqui temos os MOSFETs, tá vendo? São os MOSFETs diferentes daqueles de 3 terminais, daquelas placas mais antigas. E esses MOSFETs aqui, pessoal, eles são de 8 terminais. E os MOSFETs nessa região aqui do V-Core, eles são de canais N. Tanto o MOSFET aqui de alta quanto o MOSFET de baixa. E se algum de vocês tiver em dúvida qual é o tipo do MOSFET, se é canal N ou se é canal P, é interessante que vocês olhem a referência que está escrita no corpo do MOSFET. Olha aqui, gente. Observe que em cima dele existe uma referência. Tá vendo? Observa aqui a referência. Ó. Se você pegar esta referência aqui e colocar lá no Google, vocês vão conseguir detectar através do datasheet todas as informações sobre o MOSFET. E ele existe, pessoal, por toda a placa. É importante que, na dúvida, vocês possam pegar a referência e colocar na internet para poder trabalhar sem nenhum tipo de dúvida. Esse robusto aqui também, ó, olha aqui, ele é também um modelo de MOSFET. Portanto, na placa-mãe existem vários tipos de MOSFETs. Não existe só um modelo de MOSFET. Esses pequenos aqui também, ó, presta atenção aqui, ó. Vocês estão vendo esse emaranhado aqui de componentes? Eles podem ser MOSFETs, preste bem atenção nisso aqui. Tem muita gente se atrapalhando com esses componentes. Eles podem ser transistor bipolar e eles podem ser diodo. Ah, professor, mas como é que eu vou saber? Tudo isso, pessoal, eu ensino no treinamento. Eu ensino uma técnica onde vocês podem diferenciar. No corpo deles também existe referência. Algum deles existe 3 caracteres, algum deles existe 2 caracteres em cima, e é por esses caracteres que vocês vão saber diferenciar. Caso vocês ainda não consigam diferenciar usando os caracteres que estão em cima, vocês vão em busca do esquema elétrico ou em busca do board view. E em último caso, pessoal, vocês vão ter que tirar as dúvidas usando o multímetro, ou analógico ou digital. Se vocês sabem como testar um diodo, se vocês sabem como testar um transistor bipolar ou um MOSFET, vocês vão conseguir facilmente ter uma ideia do componente que vocês estão lidando na bancada. Isso é, se vocês não encontrarem nada referente a este componente. Eu me refiro a esses componentes aqui de 3 terminais. Repetindo, pode ser diodo, pode ser MOSFET ou pode ser transistor bipolar. Vamos continuar aqui a nossa aula. Aqui próximo existe um componente muito grande. E esse componente aqui, pessoal, não é apenas um componente, porque nós fazemos muita confusão entre componente e circuito integrado. Componente é um componente. Por exemplo, um diodo é um componente, o MOSFET é um componente. Mas aqui não se trata de um componente, aqui se trata de um circuito integrado, porque dentro dele existe componentes. Então temos aqui um amplificador operacional. Observe que ele existe aqui vários terminais. Aqui dentro do meu canal existem aulas sobre amplificador operacional. Aqui nós temos um MOSFET também. Professor, como é que o senhor sabe que é MOSFET? Porque eu já olhei o datasheet, peguei a referência em cima e posso falar com toda a propriedade que aqui é um MOSFET. Temos aqui também, pessoal, um amplificador duplo, que é um amplificador operacional. Temos que tomar muito cuidado para a gente não fazer confusão entre MOSFET, entre amplificador operacional e entre controlador PWM. Aqui na frente, vamos segurar essa informação aqui. Estamos próximo do conector da pilha. Mas eu quero trazer vocês aqui para cima, porque eu comecei a falar sobre o VRM, sobre o V-Core, e pulei aqui para baixo.
Vejam bem, aqui são os MOSFETs, as bobinas e os capacitores. Eu não vou falar a função de cada um deles, pessoal, porque o objetivo deste assunto não é ensinar o funcionamento dos circuitos integrados nem dos componentes. Em outra oportunidade, eu posso ensinar sobre o funcionamento de cada um deles. Mas é importante que vocês façam a aquisição do curso, porque no curso eu explico detalhadamente cada circuito integrado e cada componente. Vocês estão vendo este circuito integrado aqui? Pois ele é um controlador PWM. É através dele que o processador recebe a alimentação necessária para o devido funcionamento. Assim que você starta a placa, o processador solicita do PWM atenção de trabalho. Tem muita gente que ainda não sabe disso. Às vezes tem muitas pessoas que pensam que o PWM ele tem autonomia para mandar o quanto quiser de tensão para o processador. Mas é diferente, pessoal. É o processador que solicita do PWM, ou seja, do VRM aqui, do V-Core, o quanto ele precisa de trabalhar. Tem momentos que ele vai precisar de 1 volt. Tem momentos que ele vai precisar de apenas 800 milivolts ou de 1.5 volts. Então, através das suas linhas de comunicações, o processador, solicita ao PWM. Daí o PWM vai enviar os pulsos para os gates dos MOSFETs de alta e para os gates dos MOSFETs de baixa, fazendo assim a tensão de saída para o processador. Então temos aqui o PWM e ao redor do PWM, agora eu vou mostrar aqui para vocês, temos, olha aqui gente, capacitores. Esses componentes menores aqui, ó, são capacitores e esses mais escuros são resistores. Esses marronzinhos aqui, ó, são capacitores, tá vendo? Capacitores SMD. E temos aqui os resistores, esses pretinhos aqui, ó, são resistores também SMD. Tá vendo aqui esses componentes? Aqui pode ser ou MOSFET ou transistor. Como é que a gente vai diferenciar isso, pessoal? Através do esquema ou através do datasheet. Eu não posso dizer aqui que esse componente aqui é um MOSFET. Eu não posso dizer que aqui é um transistor bipolar. Eu não posso dizer que aqui é um diodo. Pelas letras, que é a letra Q, que representa o transistor MOSFET ou transistor bipolar. Pelas letras, a gente já pode diferenciar que se trata de um transistor. Mas qual tipo de transistor? MOSFET ou transistor bipolar? Entendeu, pessoal? Então aqui também já é um ponto importante. A letra Q, eu já posso eliminar que ele não é diodo, mas eu já tenho certeza que ele é um tipo de transistor. Só não sei dizer se ele é MOSFET ou se ele é um bipolar. Então tá aí a importância de vocês saberem. Vamos continuar aqui, gente. Aqui próximo à memória, gente, nós temos aqui, ó, outro circuito integrado. E esse circuito integrado, aqui no corpo dele, existe uma referência aqui em cima, ó. E pela referência se trata de um regulador. Ele vai pegar uma tensão, acredito que seja de 5 ou de 12 volts, eu ainda não sei, e vai transformar em uma tensão menor. Então, para resumir, ele é um regulador. Aqui próximo nós temos um MOSFET, eu já sei que é um MOSFET. Esses componentes aqui também são transistores. Aqui é uma bobina. Aqui também é um MOSFET. Esse circuito aqui na frente, ele é um comparador de tensão. Quem não sabe o que é comparador de tensão, temos aula gratuita aí sobre comparador de tensão. Aqui vocês já sabem que é um capacitor eletrolítico. Esse aqui e esses dois aqui. Aqui temos mais um transistor. Não sei se é bipolar e também não sei se é MOSFET. Esse aqui eu já sei que é MOSFET. Esse aqui também é MOSFET. Aqui nós temos um controlador PWM. Eita, professor, e tem controlador PWM assim? Tem, sim, senhor. É só você olhar o que está escrito aqui no corpo e pegar um datasheet. Acredito que esse controlador PWM ele está trabalhando com esses dois MOSFETs ou com esses dois.
só pegando o datasheet ou fazendo continuidade que a gente percebe. Mas, se tratando deste circuito aqui, ele é um controlador PWM. E aqui na frente nós temos aqui, ó, os transistores, tá vendo? Vários transistores aqui. E aqui o conector de 24 pinos. Vamos continuar. Já falamos sobre esses dois componentes aqui, que aqui é um comparador de tensão duplo, aqui é um MOSFET, aqui é o soquete da pilha. Desse lado aqui, gente, vocês estão vendo este circuitinho aqui, ó, tá vendo? ESD. Este circuito aqui, ele protege contra a estática. É um circuito de proteção. Aqui dentro dele existem vários diodos. Por isso que aqui está escrito ESD. Aqui na frente nós temos um cristal. Aqui nós temos uma bobina. Olha aqui na frente. De 4,7 microhenries. Isso aqui é uma bobina. Ou então indutor. Como eu falei para vocês antes, que a bobina pode ser chamada também de indutor. Aqui nós temos um circuito integrado, vocês estão vendo aqui. Aqui é o controlador de rede, de LAN, é o controlador de rede da internet. Temos aqui a memória ROM, onde está armazenada a BIOS. A maioria das placas, pessoal, a memória ROM, ela vem assim pintadinha. Quando não vem pintadinha, é fácil detectar. Algumas placas já vem escrito MBIOS ou então BBIOS. E quando não vem escrito assim, vocês podem olhar que sempre o circuito ele é mais robustozinho. E você pode diferenciar ele pelo que está escrito também em cima. Às vezes vem escrito o Winbond, que é o fabricante do circuito. E tem outras marcas também. Este circuito integrado aqui, gente, que ele fica aqui próximo, geralmente o CI de rede e o CI de áudio, ele sempre vem próximo aqui dos conectores, tá vendo? Dos conectores de internet, dos conectores aqui de áudio, então ele sempre vem próximo, então não tem como vocês confundirem. Esse aqui é o CI de rede, controlador de rede, e esse aqui é o CI, tá vendo aqui embaixo? É o CI controlador de áudio. Aqui é o CI Super I/O, circuito integrado. Ele é um circuito integrado que ele recebe sinais e envia sinais. Por isso que é chamado de Super I/O, e de input e o de output. Ou seja, ele recebe e envia sinais. Aqui nós temos um fusível. Presta atenção aqui, eu vou dar um zoom. Olha aqui, pessoal, esse componente verdinho aqui, ó, ele é um fusível. Está aqui para proteger algum circuito. Aqui temos um cristal. Esse aqui é o cristal de 32K. Aqui nós temos a PCH, que no caso desta placa aqui é a PCH que é responsável pela saída de vídeo aqui da porta VGA. É ela que é responsável pela saída de vídeo aqui. Mas, professor, não é o processador? Sim, o processador, no caso desta placa aqui, é responsável só pela saída de vídeo aqui da PCI Express X16. É por essa saída de vídeo aqui, que a gente usa a placa de vídeo aqui, que o processador é responsável. Fora isso, é a PCH aqui, ó, que é responsável por esta saída de vídeo aqui. E responsável também por essas portas aqui, ó, a PCI Express X1 e a PCI Express X1 também. Essas duas aqui são X1. Portanto, é a PCH que é responsável por essas duas portas. E o processador é responsável por essa saída aqui e pelas memórias. Se ficou, pessoal, alguma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, podem deixar aí nos comentários e logo eu estarei respondendo a todos. Obrigado, eu espero que esta aula tenha ajudado a muita gente aqui
E você ainda que não adquiriu o curso, o treinamento de reparo em placa-mãe de desktop, é só acessar a descrição do vídeo e qualquer dúvida, pessoal, tanto após a compra ou até mesmo antes da compra, pode entrar em contato comigo. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.